Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Mendes, sou professor de Geografia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terremoto no Japão. Então vamos nessa aí. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terremoto que atingiu o território japonês na segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, no Ano Novo, na virada do Ano Novo, no Japão, ocorreu um grande terremoto de 7,6 graus na escala Richter, como você pode ver aí nessa notícia. Na aula de hoje, o objetivo é falar um pouquinho sobre esse terremoto e explicar por que acontece tanto terremoto no Japão, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, notícia aí da agência Bloomberg, fala o seguinte, terremoto de 7,6 graus atinge o Japão e emite alerta de tsunami. Esse terremoto foi muito intenso, muito forte, muito grave. 7,6 é uma magnitude bem grande. A escala Richter, lembrando, ela mede a força do terremoto. E por isso, ele é um terremoto que pode causar tsunamis. Eu disse no presente porque um terremoto dessa magnitude, quando ele acontece, ele tem os tremores chamados secundários. Vem outros tremores depois, assim como a tsunami também pode acontecer outras tsunamis depois. Mas o mais legal desse terremoto, ou a única parte boa desse terremoto, é que ele não teve tantas vítimas assim, porque o Japão é um país preparado para esse tipo de coisa, como nós vamos ver, tá? Nesse vídeo aqui. Enfim, notícia atualizada, um dia depois, o Japão retirou esse alerta, de uma tsunami depois desse grande tremor. Então, a notícia boa, essa retirada de alerta de tsunami ali na região. E aí você pode estar se perguntando, então, professor, por que acontece tanto terremoto no Japão? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o porquê que existe terremoto, como que acontece terremoto e não é uma máquina criada por seres humanos, igual a teoria conspiratória gosta de falar. Os terremotos acontecem desde que o mundo é mundo porque o nosso planeta está dividido em placas tectônicas e essas placas tectônicas, nos locais onde elas se encontram, no local onde elas se chocam, que é chamado de limite de placa tectônica, acontece terremoto. Na verdade, o terremoto, o nome científico dele é abalo sísmico. Abalos sísmicos são esses tremores causados pelo choque de placas, e eles podem ser no continente ou no oceano. Esse abalo sísmico, quando acontece no oceano, chama-se maremoto. E você pode falar assim também, pessoa amada, eu não sou terremoto. Você não é terremoto, mas abalou meu coração. Olha aí. Pronto, pronto. A pessoa fica cismada em você, entendeu? Enfim. Voltando para o Japão. O Japão, galera, percebam só que o Japão ele está em um local de encontro de pelo menos aí 3 placas tectônicas, mas são 4 porque se a gente considerar a placa do Pacífico, ela se encontra com a placa norte-americana ali próxima ao Japão e essa proximidade faz chegar tremores lá também, Quando acontece um maremoto nesse encontro e também causa consequências para o Japão. Então, o Japão ele está cercado de placa tectônica, tanto do lado leste, quanto do lado oeste, quanto no norte do território deles. Tem encontro de placas. Então, nesses locais aí, sempre vai ter o risco de ter terremoto, como acontece muitos terremotos no Japão. Então, esse é o motivo. O motivo de ter tanto terremoto no Japão. O Japão está no encontro de várias placas tectônicas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o México, vocês vão ver que o México também tem esse mesmo problema, de ter vários terremotos pelo mesmo motivo. Voltando um pouquinho sobre o conceito de placas tectônicas. Então, seguinte, o nosso planeta, lembra daquela piadinha da analogia, minha paixão, O nosso planeta tem um núcleo, tem um manto, tem a crosta, Como se fosse um abacate, O caroço, o miolo e a casca. A casca é a crosta terrestre. A diferença da Terra para o abacate, que é quase nenhuma, Imagina, a Terra ela está dividida em pedaços, a nossa crosta. E esses pedaços, eles se movimentam em cima do manto, que é formado por magma. Então, esses pedaços, que são as chamadas placas tectônicas, eles se movimentam para um lado e para o outro, e aí, quando eles se encontram, no local que eles se encontram, acontecem os grandes terremotos. O Brasil, por exemplo, como você pode ver na imagem, o Brasil está no meio da placa tectônica. Então é por isso que aqui não tem grandes terremotos. O Brasil até tem terremotos, tem tremores, só que os nossos tremores eles são causados pelas falhas geológicas. Imagine você tá jogando lá vôlei e aí de repente está jogando lá 3 cortes, Aqueles dá 1, 2, 3 toques e aí, 1, 2 toques e depois dá uma cortada em alguém, Jogo saudável esse.
E aí, sei lá, você vai cortar e aí choca a sua mão com a mão de outra pessoa. Aí teu osso dá uma trincada, né? É basicamente aquilo ali que é uma falha geológica, né? A crosta terrestre ela fica com alguns trincados. E esses trincados são as falhas geológicas que provocam tremores de terra no Brasil. Mas, como eu disse, são tremores mais fracos. O Brasil não tem grandes terremotos por não estar em limite de placas. Lembrando que no limite de placas tectônicas, além dos terremotos, dos abalos sísmicos, né, é o local onde acontece a atividade vulcânica, né, erupção vulcânica, e também onde se formam as montanhas. Então, o Brasil não tem nenhum desses três, né? O Brasil não tem vulcões, o Brasil não tem montanhas jovens, né? As montanhas brasileiras são todas anciãs, são todas velhas, e o Brasil não tem terremotos de grande intensidade. Voltando aqui para as placas tectônicas. Elas se movimentam sobre o magma, em cima do magma. E essa região onde elas se movimentam chama-se astenosfera. A astenosfera, ela se movimenta por uma força chamada força de convecção. E a força de convecção, ela pode ser observada na água, ela pode ser observada no manto, né, no magma, e ela pode ser observada também, por exemplo, no ar. E, inclusive, no ar, ela é importante para a gente entender a circulação do ar, a formação de desertos, por que venta para um lado e não venta para o outro, enfim, tem tudo a ver isso aí. Isso aí é assunto para outra aula, né? Falar sobre pressão atmosférica, sobre o paralelo dos desertos e tudo mais. Mas, voltando para a força de convecção. Aqui embaixo nós temos um exemplo de como você vai fazer um cafezinho e aí você bota o bule lá no fogo com a água para esquentar. E aí você vai perceber o seguinte, né? No local onde fica próximo da chama, a água vai esquentar mais rápido. E quando a água esquentar mais rápido, essa água quente ela fica menos densa, ou seja, entre aspas, ela fica mais leve. E quando ela fica mais leve, ela sobe. Subindo, ela vai empurrar a água que é menos densa, aliás, a água que é mais densa e mais pesada, para baixo. E nesse movimento circular, vai aquecer toda a água, que é o momento que a água vai atingir, né, a ebulição, vai ferver, vai apitar aqui o bule, enfim, aquele esquema todo. No ar acontece a mesma coisa. Imagina um lugar que é quente um mês inteiro. Imagina Brasília, né? O Centro-Oeste é um bom exemplo disso. Tá lá, o mês de julho, agosto são meses secos. Então é seco e quente. Então é quente o dia inteiro. Aí um dia amanhece mais frio, porque o meio do ano aqui no Brasil é inverno, né? Então pode acontecer isso mesmo, acontece, é normal. Aí o dia que os outros dias foram quentes, esse dia amanhece mais frio, o que vai acontecer? No dia quente, o que é normal? O ar quente mais leve sobe e ele subindo, ele leva a poluição junto com ele. No dia que amanhece mais frio, o que acontece? Essa poluição fica presa aqui embaixo, né? Porque ela não consegue subir. E aí, nesse dia, forma-se uma neblina, mas não é uma neblina de água, é uma nuvem de fumaça, chama smog. Essa nuvem de fumaça é poluição pura. Isso acontece nos meses mais secos no centro-oeste brasileiro, né? Por conta da poluição e por conta desse fenômeno, né? Chama inversão térmica, né? Quando o dia amanhece um pouquinho mais frio. Isso aí também é basicamente como se forma neblina de verdade, né? A da água, enfim. Então, voltando para a placa tectônica, isso chama-se força de convecção. O magma que fica próximo do núcleo, que é mais quente, muito mais quente, ele vai aquecer e vai ficar mais leve e vai subir. E vai empurrar o magma mais denso, o magma menos quente, para baixo, fazendo esse movimento circular. Na nossa imagem, você percebe que as placas estão indo em direções opostas, portanto, elas são placas divergentes. E aqui entre elas, né, olha só, forma-se uma fossa oceânica, um buraco no oceano, né, uma fenda no oceano. E aí, aliás, lembrando de fenda, né, de oceano, lembra da fenda do Bikini. Vocês sabem que a ilha Bikini existe de verdade, né? E a ilha Bikini ela foi utilizada, está até relacionado com o Japão, ela foi utilizada pelos americanos na época da bomba atômica e eles testaram as bombas nas ilhas Bikini, lá na Oceania. E aí depois, né, as bombas foram atiradas no Japão, em Fukushima né? Em Hiroshima e em Nagasaki, né? Então, e quando você faz... Por que você está pensando nisso? É porque eu estou pensando na fossa, né? Fossa tem a fenda do Bikini, do Bob Esponja. E eu acredito, né? O criador do Bob Esponja, ele era um biólogo, né? Então eu creio que ele criou, né, o fenda do Bikini em homenagem às Ilhas Bikini,
que foram atacadas, né, de certa forma, pelos americanos, né? Acabou com a biodiversidade ali. Enfim, voltando aqui para a nossa força de convecção, é por isso que as placas se movimentam. Aqui nós temos os 3 limites básicos de placas tectônicas, né? Nós temos o limite convergente, que é quando as duas placas elas vão uma na direção da outra. Isso aqui faz terremoto, maremoto, vulcões, montanhas, todos eles fazem basicamente, né? A falha geológica não tem a formação exatamente de montanhas, mas forma relevo. A placa convergente, ela faz esse movimento aqui, ó. Presta atenção nas minhas mãos. E aí, quando ela faz esse movimento, ela dobra o relevo, né? Uma placa vai descer, a outra vai subir e vai dobrar o relevo. Isso aqui chama-se dobramento. É por isso que as montanhas são chamadas de dobramentos. E não só dobramentos, são dobramentos modernos, porque as montanhas continuam crescendo todo ano. Por quê? Elas crescem alguns centímetros, por quê? Porque as placas continuam se movimentando. No limite divergente, as placas vão para direções opostas. E ele também tem os mesmos fenômenos. E na de cima aqui nós temos a placa que nem separa nem se junta, elas deslizam uma sobre a outra. Elas vão para frente ou para trás. E aí um exemplo, né, tá bem recente aí, o povo fala muito do GTA, né, o jogo novo e tal, mas um GTA antigão aí é o GTA San Andreas, não sei falar inglês, que acontece exatamente nessa região da seta aqui, ó, que é o oeste americano dos Estados Unidos, né, o oeste do México. E essa falha geológica é um motivo de preocupação da população ali por conta dos terremotos. Justamente por conta dos terremotos, eles têm medo que aconteça um grande terremoto, porque a falha San Andreas, ela é muito grande. Então, voltando para o Japão ele é um arquipélago. Lembra de português, né? Arquipélago é o coletivo de ilhas, né? E ele é um arquipélago com cordilheiras, né? Ele é um coletivo de montanhas cordilheiras, né? Ele é um arquipélago formado por montanhas. São mais de 3 mil ilhas no arquipélago japonês, né? São 4 ilhas maiores, mais conhecidas, que aí eu não sei falar japonês de novo, mas tem aqui, ó. Kyushu, Shikoku, olha o meu japonês maravilhoso, o Shikoku, e Honshu e Hokkaido. Essas são as 4 ilhas maiores. O terremoto atual aconteceu aqui, ó, nessa península. Aí mais um, né? Vamos lembrar de geografia. Península é uma porção de terra cercada por água por quase todos os lados, menos um que se liga ao continente. Né? Então, no caso aqui, ó, é uma península, foi onde aconteceu, né, o epicentro, onde o terremoto começou. Nesse mapa, eu quero mostrar o relevo, né? O Japão é formado por montanhas. Então, o interior das ilhas japonesas, perceba que tem muitas montanhas. E por conta disso, você vai observar que a população japonesa ela vive na área litorânea, nas bordas das suas ilhas. Isso acontece por quê? Porque morar em montanha é muito complicado, é ruim de você se deslocar, é ruim para você fazer agricultura, pecuária, né? Enfim, então sempre a população vai preferir morar em locais planos, né? Que são as bordas aí, são as planícies na região plana do Japão. E uma consequência disso, né? É que aí o Japão ele fica exposto a tsunamis, né? Mais exposto ainda, a população fica muito propícia, né, a ser atingida por tsunamis. Por isso que o Japão tem esses alertas, né? Eles têm uma tecnologia toda para prevenir esse tipo de acidente dentro do território deles. É por isso que a gente vê as notícias, né? O Japão emite alerta de tsunami. Inclusive, teve uma foto curiosa, né? Na televisão eles colocaram um cartaz com, se não me engano, estava escrito em português. Eles tomando assim, a precaução, sei lá, vai que o brasileiro não entendeu o que é para sair daquele lugar. Então vamos fazer um cartaz em português aqui. Brasileiros, cuidado, vai ter um tsunami, sai daí, enfim. Outros aspectos importantes do Japão. O Japão ele está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, Anel de Fogo do Pacífico, Cinturão de Fogo do Pacífico, que é essa área laranja do mapa aí, ó. Essa área é onde acontece mais terremoto, maremoto e vulcões do nosso planeta. Essa é a região que tem a maior intensidade de movimentação de placas. Então perceba, ó, tá o oeste aqui da América do Sul, onde está o Chile, né, Peru, Bolívia, a América Central aqui continental. Nós temos o México, Estados Unidos, Canadá, parte aqui da região norte da Ásia e o Japão aqui, ó, Oceania, enfim. Isso aqui é o Círculo de Fogo do Pacífico, o Cinturão de Fogo do Pacífico. É a região onde mais acontece terremoto, maremoto. Então, um outro motivo. Por que tem tanto terremoto no Japão? Eles estão localizados nesse lugar. Né? Aqui nós temos um mapa antigo, né?
mas mostra bem como o Cinturão de Fogo do Pacífico é um local onde tem muito terremoto, né? Olha só, o Cinturão de Fogo do Pacífico aqui, ó, essa área circular dentro do Oceano Pacífico, tem muito terremoto ao longo da história. É uma coisa realmente comum. E como que um terremoto funciona? Né? Tem aqui, ó, o encontro de placas. No limite das placas acontece o tremor, que é o local onde as placas começaram esse tremor, chama-se hipocentro. Aí você faz uma linha reta vertical, nós temos na superfície o local chamado epicentro, é o lugar onde o terremoto começou. E ele vai espalhar suas ondas, né, de tremores. Quanto mais perto do epicentro, mais forte, né, é o tremor. E mais distante, vai sentindo menos os tremores aí dos terremotos. Na imagem, está meio que mostrando uma tsunami, né? Tem um detalhe importante. Não confundir tsunami com placas tectônicas. As placas tectônicas elas não geram tsunami. A tsunami ela é uma consequência de um terremoto, de um maremoto, de uma atividade vulcânica no fundo do oceano, como nós vamos ver, mas não é causado pela movimentação das placas, sim uma consequência. A tsunami ela é secundária. Aqui nós temos o seguinte, respondendo a seguinte pergunta: por que o japonês ele é tão traumatizado com essa questão de terremotos? Porque em 2011 aconteceu um grande acidente, um desastre para o Japão, foi o terremoto de 2011. Esse terremoto ele teve uma força na escala Richter de 9,1. Tá? Então, esse terremoto atual foi um dos maiores depois desse terremoto de 2011. Então, por isso que gerou esse grande alerta do mundo, esse terremoto japonês. Percebam que esse terremoto, né, ele aconteceu aqui, ó, na costa oeste do Japão. O epicentro aqui que eu falei para vocês, ó, foi na península, aqui na pontinha do Japão. E esse terremoto, né, de 2011, ele causou muitos estragos, mas não foi o grande causador, não foi o terremoto exatamente, foi a tsunami que veio depois. E falando sobre tsunami, como que ela é causada? Então, por exemplo, tem um terremoto aqui, ó, e o terremoto movimenta o fundo do oceano, e a partir desse movimento do fundo do oceano gera-se uma onda. Essa onda, quando ela está no fundo do mar, que é bem profundo, essa onda não é tão grande, mas quanto mais ela se aproxima da superfície, mais raso vai ficando o assoalho oceânico, o fundo oceânico, e a onda vai crescendo. Né? A tsunami que atingiu o Japão em 2011, ela teve ali cerca de 10 a 15 metros de altura. Só título de curiosidade, né? Nas Filipinas, alguns anos antes, né, teve tsunami de 50 metros de altura. Foi uma loucura, foi um absurdo, né, de imensidão, né? Além do maremoto, né, outras causas para tsunami, né? Nós temos o deslizamento de terra, porque no fundo oceânico não é reto, né? No fundo oceânico tem montanha, tem área mais baixa, mais alta. Vulcanismo, atividade vulcânica também gera esses tremores e queda de meteoritos. Então, tudo isso causa tsunami. Escala Richter. Sobre a escala Richter, ela vai aí de 0 até 10, tá? A escala Richter, ela é um instrumento de medição de força. Ela mede a força do terremoto. No caso desse terremoto, ele está aqui, ó, entre 7 e 7,9. Né? Então, é um terremoto, um grande terremoto, que pode causar grandes danos. Né? Então, a gente vê o mérito do Japão desse terremoto não ter causado tantas vítimas, não ter gerado tantas vítimas. Isso mostra a eficiência do Japão em combater, né, esse fenômeno natural. O terremoto de 2011 ele chegou a 9,1. Então, ele já foi muito intenso, muito grave. Aqui nós temos uma notícia, inclusive, desse terremoto em 2011. Olha só, notícia lá de 11/3 de 2011, né? Gerou ondas de 10 metros, enfim, foi um desastre para o Japão. Olha só, foram 80 tremores secundários, vieram 80 tremores depois. Né? 2,1 mil quilômetros da costa do Japão foram atingidos. Né? 10 bilhões de dólares foi a quantidade de danos. Né? Muitos brasileiros foram atingidos, enfim. O grande problema desse terremoto, percebam aqui, ó, foi aqui, ó, em Fukushima. Fukushima é o local onde tinha uma usina nuclear, né, em atividade, que ela gerava energia através dos minérios, né? Através do núcleo dos minérios. Enfim, em Fukushima existia um muro de contenção de tsunami. Só que esse muro de contenção ele era baixo para o tamanho dessa tsunami. Então, o grande problema em 2011 não foi exatamente o terremoto, e sim a tsunami que veio depois. Ela foi muito alta, ela veio
imensa e acabou atingindo em cheio a usina. E aí a própria força da água destruiu a usina. E com isso, ela gerou uma possível explosão nuclear. Então o Japão teve que ficar alguns dias lutando contra a explosão, tentando evitar a explosão, até que eles conseguiram evitar a explosão. Basicamente, eles estão, desde 2011, resfriando o minério radioativo, porque eles não conseguem chegar nesse local, né, para tirar o minério radioativo, não tem tecnologia para isso. Meio que eles estão resfriando até descobrirem uma tecnologia para lidar com esse material radioativo, né? Então, desde 2011, o Japão tem que lidar com isso aí, mas, por sorte, né, por competência deles, eles não tiveram, né, um desastre tal qual Chernobyl. Essa minissérie da Netflix recomendo muito para vocês entenderem, né, o acidente nuclear de 2011 e por que ele deixou tantos traumas para os japoneses. É muito boa essa série. É uma minissérie bem curtinha, acho que são 7 ou 8 episódios. Ela é feita por japoneses, então ela é uma minissérie muito boa para você entender, né? Como foi, quais foram os grandes problemas burocráticos, né? Enfim, muito boa, recomendo. E aqui, outro vídeo que eu recomendo, esse do YouTube, né, do canal Mundo Sem Fim, que eu amo esse canal, né? Eles foram na cidade, né, onde tem a usina de Fukushima, que hoje em dia ela já pode ser habitada novamente, né? E aí eles mostraram como está a cidade, né? Uma cidade, sim, para uma palavra para resumir, né, seria triste, uma cidade triste por conta desse desastre. Mas lá tem os museus, enfim, é um bom vídeo para você entender esse acidente de 2011 também. Bom, aqui é para mostrar, né, os tremores secundários, né, que o Japão sofreu aí um de 5,5 no dia 3, né, de janeiro. Então, 2 dias depois já teve um tremor também, mediano, né, de 5,5. Não é um tremor fraco. Outra notícia mostra que tiveram 31 tremores secundários. Então, mais uma vez, quando acontece um terremoto de grande intensidade, sempre vem os tremores que vêm depois, os secundários, tá? É normal isso. Assim como a tsunami, também é normal virem as tsunamis secundárias. Como que o Japão lida com isso? Né? O Japão, galera, eles, a cada terremoto de grande intensidade, eles fazem relatórios e revisam suas atitudes para melhorar. Então, basicamente, eles aprendem com os erros. É assim como eles lidam com terremotos. É muito parecido com a aviação. Eu amo assistir série, né? Tem uma série de aviação que chama Mayday Desastres Aéreos. E aí eles mostram o porquê que acontecem acidentes aéreos. E a série deixa claro, essa investigação deles, né, das instituições, né, de aviação, não é para punir ninguém, é para evitar novos acidentes. Inclusive, infelizmente, né, esse terremoto no Japão, ele coincidiu com um acidente aéreo no Japão. O Japão também é um país reconhecidamente, né, que não tem muitos acidentes aéreos. Aconteceu, né, um acidente, um choque de 2 aviões em pista de pouso, né? Um avião de passageiro acabou se chocando com o avião da guarda costeira japonesa, que estava envolvido, né, no salvamento de pessoas aí por conta do terremoto, e aí causou algumas vítimas. E aí esse acidente vai ter uma investigação depois para entender. Provavelmente foi uma falha de comunicação, alguma coisa assim, né? De entendimento. Enfim, mas isso aí demora para sair. Mas de qualquer forma, não foi por conta do terremoto. Só foi no mesmo dia. Foi uma infeliz coincidência. Em 2011, né, aconteceu o terremoto que aconteceu foi semelhante ao de 1923, né? Que foi o grande terremoto, né, de Kanto. Esse terremoto também teve 9,1 escala Richter, mas você vê a diferença, né? Como os japoneses realmente aprendem com os erros. Em 1923 foram 140 mil vítimas, em 2011 foram 20 mil, menos de 20 mil na verdade. E a maior parte foi por conta da tsunami, né? Não foi por conta do terremoto. Então aqui nós temos um alerta, né? Notícia de hoje também. Alerta para novos terremotos para a próxima semana, então o Japão continua em alerta por conta disso. E a notícia do avião, né, que é importante dizer que essa notícia não tem relação com o terremoto, né? Não é uma coisa que tem relação com o outro, foi só uma coincidência. Bom, por hoje é só. Caso você tenha gostado, eu peço encarecidamente que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo com outras pessoas, né, para o meu vídeo chegar em mais gente, porque se você pesquisar no Google, você não vai ver meu vídeo, né? Então tem que ser de trabalho de formiguinha inicialmente. E, né, enfim, se inscreve, dá like e comenta também, né? Caso você queira algum assunto, enfim, alguma coisa assim, eu posso fazer mais vídeos, né, sobre atualidades, que esse vídeo é importante para você que está estudando para concurso, para vestibular, né? Atualidades sobre terremotos é muito fácil da banca relacionar com algum assunto, né, de geografia, história, enfim. É isso. Obrigado pela companhia
e até breve.